Boa tarde. Ai, nós aqui também. Se vocês pensam que nós vamos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui também. Boa tarde, Limeira. Pô, engraçado, ontem tava meio calor aqui, hoje tá frio, né? É o tempo. Inclusive falaram ontem no Jornal Nacional que isso iria acontecer. Mas caiu bastante a temperatura, pô. Essa noite aí, poxa, né? Mas tá gostoso. Eu gosto do tempo assim, né? Andei muito tempo no Rio Grande do Sul, naqueles lados lá, então eu já estava até com saudades, né? De como é que era isso daqui. Porque calor muito forte também é ruim para a saúde, né? Boa tarde, Guto Rodrigues. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, amigos que nos acompanham. O frio é gostoso, né? No frio você dorme bem, você se alimenta bem. O que pega um pouco é essa blusinha do Santos aí. Isso aí pega, hein? Então, é que é o seguinte, ela serve para não pegar umidade, né? Então, mas eu não sou fanático, não, é que eu ganhei ela, então eu uso, né? Sei. Então, é do Santos, lógico. A torcida é pequena. Mas não tem tanto problema, né? É um time bom, mas eu não vou discutir o futebol, que o futebol, como eu falo sempre... Não, futebol a gente deixa para os outros. Na verdade, eu tô brincando com o Guto aqui, porque... Na verdade, eu converso... O Henrique é corintiano, por isso que ele está tirando sarro de mim. Só que tem um detalhe, o Henrique não é aquele corintiano fanático. Quantas vezes você vê eu falar do Corinthians? Eu acho que nunca vi. A gente conversa todos os dias, uma porção de assuntos. Quando que a gente fala de futebol? Quase nunca. Quase nunca. Tá aí. Porque o que acontece? Lógico, eu torço. Se ganhar, estou feliz. Se perder, continuo feliz do mesmo jeito, porque minha vida continua. Tem que ser dessa forma. Então, é isso que a gente tem que... a gente tem que ver o futebol dessa forma. Agora, eu fico triste com uma coisa. Eu fico triste quando as pessoas não têm o que comer em suas casas, pessoas estão passando por sérias dificuldades financeiras, e isso me deixa triste. Agora o futebol não me deixa triste, não. Inclusive vai um recadinho, né? As pessoas ficam prestando tanta atenção aí no futebol, no carnaval, no Big Brother, e coisas muito mais graves, né? Muito mais importantes estão acontecendo nesse país aqui. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, a perseguição que o Guto vem sofrendo aí no Facebook. Isso é censura. Isso é uma coisa muito séria, muito complicada, certo? Mas eu estou feliz. E não é só o Guto, não. Sabe, eu estou levantando aí, existem outros jornalistas Brasil afora, sabe, sofrendo o mesmo tipo de perseguição. Isso é muito preocupante, correto? É uma coisa muito preocupante realmente e tem que fazer com que a gente abra os olhos aí, porque a coisa está partindo para um lado meio perigoso. Mas vai um aviso aí, né? Aqueles que querem de todo jeito derrubar o meu Face. Hoje recebi uma notificação, né, da administração do Facebook. Só que antes de receber, primeiro apareceu um quadro com várias fotos. Perfeito. Aí nesse quadro perguntava, aí estava alternativas de nomes embaixo de cada quadro. Então eu tinha que identificar quais eram as pessoas que estavam no quadro, né? Então, lógico, eu conheço todo mundo no meu Facebook. Então, fui colocando fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, né? Aí, depois, recebi um outro aviso que o meu Face está normal, que ele já saiu da fase do sobreanálise. Então, não vão conseguir mais cancelar esse Face, viu? Não é claro. Porque é verdade, né? Se por acaso, né, chegarem na condição de te bloquearem novamente e acabar com o teu Face outra vez, aí a questão é jurídica realmente, certo? E deve envolver uma situação muito mais complicada do que esse pessoalzinho que está com esses fakes fazendo isso daí, eles vão acabar entrando. Mas só que já estamos ajuizando... Porque isso é crime. Já estamos ajuizando uma ação, porque eu quero reaver o outro perfil meu. O anterior. Porque tinha muitas postagens importantes, tinha previsões, tá, futuras da política e da cidade, né? Tinha fotos assim muito importantes. Então estou já ajuizando uma ação e tem um detalhe: eu quero, tá, nessa ação identificar de onde partiram as denúncias,
o IP, eu vou exigir que a justiça identifique, porque eu tenho certeza de onde saiu. Só que nós vamos depois, lá na frente, né, nos encontrar frente a frente no fórum. Temos que esperar agora a justiça fazer a sua parte, né? E para que nós possamos aí passar limpo isso daí, o que anda acontecendo. E por que não querem que a gente fale? Tá? É verdade. Por que será que não querem que a gente fale? Sabe o que é, Henrique? É o seguinte, ó, a população em si, analisando pelo lado técnico, tá? A população, ela tem uma visão, só que ela não tem um estímulo para questionar. E eu, você, o Augusto Alexandre, Márcia Balabem, Newton Davi, essa turma toda é o combustível que faz essas pessoas se questionarem. Olha, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Claro. Então a gente joga a pergunta ao espaço, né? E as pessoas acabam captando essas perguntas e começam a fazer os questionamentos. E isso acaba incomodando eles. A verdade é essa. Sim. Só para você ter uma ideia, né? Eu estive vendo hoje aí um jornal aí da cidade que ontem anunciou a Agropalma, né? Como uma nova empresa aqui na cidade. Ontem colocaram lá, que beleza, agora hoje o texto já mudou um pouquinho. Eu não vi. Modificou um pouquinho o texto e dizendo que não vai trazer nenhuma consequência ambiental, etc. Sabe? Deixou bastante claro isso daí. Mas a gente quer ver, eu quero ver o projeto da empresa. Só que tem o seguinte, sabe? Eu já estou montando aqui o que eu vou mandar para a Câmara Municipal. Eu já tenho vários recortes de jornais, né? Vamos dizer assim, do Brasil todo, que diz a respeito da Agropalma, diz a respeito do investimento deles de 380 milhões de reais conseguido junto ao BNDES desde o ano de 2011, começo de 2012, sabe? Mostra também o desastre ambiental que está acontecendo em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, numa fábrica de biodiesel, que está causando, inclusive, sabe, todos os órgãos de defesa do estado do Rio Grande do Sul estão agora lá no local. Esse desastre aconteceu há 2 dias atrás, viu? Então não é uma coisa assim tão simples, tão light, conforme eles colocaram no primeiro dia. Perfeito? O Henrique, o levantamento que você fez, ele chama muita atenção e até o seguinte, quando você for protocolar isso lá na Câmara, para vereador por vereador, todos têm que estar cientes, tá? Todos eles têm que assinar e atestar que estão cientes, tá? Do que pode vir a acontecer, porque futuramente eles poderão responder até por crime. Eu vou oficialmente protocolar lá na Câmara Municipal e depois eu vou entregar cópia pessoalmente em mãos a cada um dos vereadores, certo? Já que não permite que a gente utilize a plenária, né? Eu vou pegar e vou entregar na mão de cada um deles esse material que eu estou juntando aqui, porque foi aprovado, viu? Em outubro do ano passado, curiosamente, foi aprovado em primeiro turno, né? Tem que voltar ainda para o segundo turno, aquele código ambiental que eu falei para você, que o Paulo Radich está propondo. Tá. Só que eu não sei como ele foi aprovado. Porque quando eu observei, eu vi que faltava um capítulo inteiro sobre agroindústrias, não existia regulamentação nenhuma. Eu lembro dessa época que você original fez uma assessoria, né? No original. Não, eu me predispus, inclusive nem conhecia Marco Aurélio, não conhecia ninguém de lá. Eu me predispus a fazer esse trabalho. Peguei, juntei e fiz um capítulo inteiro. Só que hoje nós não temos conhecimento. Foi votado em primeiro turno, mas o que foi proposto? Será que teve alterações? Foi proposto com essa alteração que eu havia colocado na época, ou foi simplesmente colocado da forma como eles estavam fazendo? Agora, tem um detalhe, se tiver essas alterações que você... Esse foi em outubro do ano passado, certo? Quando esse pessoal estava metendo tiro em mim e em você todos os dias, por causa de eleições, eu tenho quase certeza que aquele pequeno compêndio, aquele capítulo que eu coloquei não foi inserido, certo? Então, Limeira vai se tornar o paraíso das agroindústrias, né? É perigoso isso.
Porque a coisa não é tão simples. Hoje já, há anos atrás, né? Décadas, 20, 30 anos atrás, a pessoa pensava, uma indústria, uma fábrica de aguardente ou de álcool, né? Coisinha em pequena escala, não causava estrago nenhum. Agora hoje você já fala em usinas aí de produção de álcool enormes. Você já fala em indústrias, fabricantes de biodiesel enormes. A produção mudou, a quantificação é muito maior. E os produtos químicos utilizados são os mesmos. Sabe? Os impactos ambientais também provocados são grandes hoje. Então tudo isso precisa ser analisado. Eu não sei como está o código ambiental que foi proposto, correto? Eu não sei o que foi proposto, que foi colocado lá. Eu estou aqui simplesmente questionando para saber. Que é o que eu e o Guto costumamos fazer. A gente está questionando, estamos perguntando. Correto? E vamos levar isso ao conhecimento da Câmara Municipal, dos senhores vereadores, e vamos assistir de camarote para ver o que vai acontecer. Qual é a resposta que eles vão dar nessa história toda. Mas, e aí, Guto Rodrigues? Não, prepara a risadinha aí. Prepara a risadinha, que Risadinha. isso é uma verdadeira piada. Risadinha no ponto. Deputados e senadores são vítimas de golpe. Pô, mas essa é a notícia que todo o Brasil gostaria de ver. Não, é incrível isso, né? Pô, esses caras sempre fez toda a população, né? E uma quadrilha, né? É. Alguma coisa assim. Eu não sei qual é que é o conteúdo da notícia, que eu vi isso daí no site do Terra hoje de manhã. Correto? Mas eu não sei. O que aconteceu, Guto? Conta pra nós. Não, é um barato, porque eles sempre fizeram os golpes em cima da gente, né? A população sempre foi golpeada. Sim. Por eles, pelos senadores e deputados. Então o que aconteceu? Tinha uma quadrilha, né, no Pernambuco e no estado do Alagoas também, em Alagoas. Então eles agiam da seguinte maneira: eles ligavam, né, para os deputados e senadores e diziam-se ser amigos de outro deputado e tal, que precisava de dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, e os deputados iam mandando, né, porque conheciam, eram amigos. Eles sabiam tudo sobre a vida dos deputados. Então, como eles sabiam e falavam, olha, o fulano de tal, eu estive com ele na semana passada, então ele me disse para eu te ligar, tá? Eu estou precisando de X urgente, tal, para um projeto, e eles enviavam dinheiro. Espera um pouquinho. Deve saber. E os caras caíram. E os caras caíram. E a polícia do Senado identificou a quadrilha, né? Agora só cabe uma pergunta aí. O dinheiro que eles mandavam era dinheiro deles ou era dinheiro nosso? Com certeza era dinheiro público. Então, Tem que rir de novo. Nossa. rio não. Agora a gente deveria chorar, né? Não, é incrível. Porque com certeza, por que eles não puxam esse novelo, né? Puxa mais adiante para saber de onde veio o dinheiro. Mas tudo isso são os conchavos, né? É notório que existe acordos, as barganhas políticas, né? Então o cidadão liga e fala, eu sou amigo do tal fulano, e já sapou, o tal fulano já barganhou comigo aqui, já barganhou ali, tem tudo esquema, tudo, poxa, o cara é de confiança. Quanto você precisa? Preciso nada mais, nada menos que 50 mil. Tô te mandando. Puf, 50 mil reais. Beleza, hein? Dançou. É fácil, hein? Dançou. Mas foi muito bacana, viu? Inclusive, esse pessoal que foi preso aí, foi preso o pessoal ou foi só descoberto? Não, foi descoberto. Agora a polícia está atrás agora para identificar eles. Pô, né? esses caras são heróis nacionais. São, tem que dar um prêmio. Tem que dar uma medalha para eles. Inclusive, o Exército Brasileiro deu uma medalha para o Genuíno, né? E deveriam tomar de volta essa medalha, sabe? Uma medalha de honra ao mérito, alguma coisa assim, né? E foi entregue ao senhor Genuíno antes dele ser condenado no mensalão aí, antes de ter descoberto tudo. E agora o Genuíno vai ter que devolver essa medalha para o Exército Brasileiro. Foi pedido? Lógico. Inclusive o texto, né? Vou dizer assim, quando você vai dar um prêmio desse tipo, existe lá toda uma regra, uma regulamentação. Sim. E uma das regulamentações que tem, uma das regras lá, é que se o camarada não for mais digno de usar naquela medalha, ele tem que devolver. Então o Genuíno vai ter que devolver. Poderiam pegar essa medalha aí e encaminhar para esse cidadão aí que passou esse golpe aí nos deputados, viu? Gostei de ver, viu? Inclusive vão até, homenagem, hein?
puxa vida, que alegria, foram enganados. Mas, Guto, você sabe o que tem no processo 2474 da Procuradoria-Geral da União? Eu tô acessando o site, né, da Procuradoria todos os dias, né? E lógico, processos assim por números são centenas. Esse aqui está rotulado lá como um segredo de justiça. Isso aqui eu recebi pelo Mente Estratégica, né? Que é um grupo aí que eu participo. Então esse processo é o seguinte, olha, ele está desde 2007. Isso aqui é informações que nós temos aqui por vias não oficiais, mas é um processo, está lá desde 2007 com 77 volumes, e ele analisa os negócios entre o PT, BMG e o mito Lula. Para quem não sabe, BMG, tá? É o banco lá de Minas Gerais. Isso. Tá? Um dos maiores bancos de Minas Gerais. Mas a pergunta agora, depois de 77 volumes, o Amaral Gurgel, ele quer saber onde é que o Lula tem aplicado os seus rendimentos. Quer saber onde é que o Lula tem aplicado os seus rendimentos. Sabe? Eu vou dar uma sugestão, posso? Ilhas Caimã. Porque tem o caso lá da Rose Gate, ou da Mulher Invisível, que investiga a doutora Rosemary por ter operado, né, feito operações com diamantes em pelo menos 5 países: Bélgica, Holanda, França, Inglaterra e Alemanha. Os diamantes seriam provenientes da África, principalmente da Angola. País Angola, que teve lá uma série de confrontos, né? Inclusive com a questão lá da UNITA, e hoje é um país comunista. Que maravilha! Sabe quando vocês ouviram que tocou a campainha? Estamos recebendo aqui o Zé Eliseu da Saúde. Pega uma cadeira aí, senta aí, Zé. Senta aqui no meio aqui. Fica à vontade. Estou atrapalhando aí. Peraí, vamos ajeitar. Vamos ajeitar aqui o estúdio. Chegou aqui o Zé Eliseu. Aí eu com o Guto vamos ficar aqui no... É isso aí, as portas aqui estão abertas. Sempre que alguém quiser participar. Tamo aí. Boa tarde, Zé Eliseu. Boa tarde, Henrique. Boa tarde aí, o povo que está te ouvindo aí. Só um minutinho. Eu estava aqui perto do trabalho aí. Como a chuva atrapalha bastante o meu trabalho, eu passei que eu lembrei. Eu escutei o programa ontem à noite e você estava falando sobre a poluição do ozônio em Limeira. Perfeito. Certo. Eu sou um dos que levantei essa bandeira há uns quase 10 anos atrás. Inclusive eu tenho uma representação no Ministério Público contra a refinaria, o Parque Industrial de Paulínia, a respeito do assunto, né? Em Limeira isso daí é muito sério. Eu tenho todo um estudo sobre isso daí. Eu gostaria de me juntar a você. Você falou que se você ia levantar essa bandeira, né? Sim, eu gostaria de me juntar a você. Eu tenho bastante conhecimento sobre esse assunto, inclusive na parte da saúde, né? Porque isso também é um problema de saúde pública. Sim, eu tinha feito comentário aqui, até hoje eu comentei novamente aqui, viu, Eliseu, que eu vou encaminhar na Câmara Municipal uma série de questionamentos, né? Porque é o seguinte, essa Agropalma, você deve ter visto, né? Ela vai instalar uma indústria aqui em Limeira. Sim, eu li no jornal. A Agropalma, na verdade, ela é uma indústria do polo do biodiesel, certo? O biodiesel, quando você usa ele como combustível e tudo mais, tudo bem, ele é menos poluente, etc. Só que ele deixa um resíduo, o glicerol, né? O glicerol, né? E deixa também a torta, da onde é retirado isso daí. Eu não sei que tipo de extração que eles vão estar fazendo, mas normalmente eles fazem isso daí com etanol, correto? E inclusive curiosamente aconteceu 2 dias atrás um acidente lá em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, com uma indústria de biodiesel que está dando um trabalhão danado para a defesa do meio ambiente lá. Foi uma catástrofe de grandes proporções, atingiu um ribeirão lá da cidade de Veranópolis. Inclusive eu estou copiando todo esse material aí e vou estar encaminhando. Então, e por que disso? Porque Limeira não tinha código de defesa, de regulamentação do meio ambiente. Certo? Quem estava propondo isso daí era o Paulo Radiche.
E eu pedi vistas isso daí para dar uma olhada no projeto dele, e já ainda em 2011, e eu percebi que dentro do projeto dele não existia nenhum capítulo falando a respeito das agroindústrias, que é, no caso, aí a Agropalma é uma agroindústria. Isso mesmo. Sabe? E não existia. Eu fiz aí até um capítulo, tá até aqui em cima, vou até pegar, vou te mostrar. É bastante estranho isso, viu, José Eliseu? E eu acho que a Câmara Municipal ela deve aprofundar um estudo sobre essa empresa, né, primeiramente, antes de aprovar qualquer projeto de instalação da mesma aqui na cidade de Limeira. Agora, se fosse uma empresa que ia gerar aí 100, 150 postos de trabalho, aí tudo bem. Mas pelo que a gente andou pesquisando, essas empresas é tudo mecanizada. Então o que acontece? É uma média de 15, no máximo 30 funcionários. A indústria a destilaria, a indústria química, extração de óleo, né? Geralmente usa muito pouca mão de obra mesmo. Então para não mentir, está aqui o cartão do cidadão, certo? Está aqui o capítulo. Prefeito Paulo Radich. Está aqui o capítulo que eu coloquei dentro, né? Tratando sobre as águas residuárias, né? E a respeito também da parte do resíduo sólido das agroindústrias. Porque dentro do projeto original que eles estavam propondo, não existia nenhum capítulo que tratasse desse assunto. Então, eu achei estranho, acabei propondo isso aqui, entreguei em mãos lá para o Marco Aurélio. Em outubro do ano passado, a gente não tinha mais contato, né? Por divergências aí e tudo mais. Foi votado e foi aprovado em primeiro turno o Código de Defesa do Meio Ambiente. Agora eu queria saber como é que isso daí foi aprovado e o que tem lá dentro, certo? Porque se foi aprovado conforme estava, está errado. Falta tudo isso daqui, falta esse capítulo aqui inteiro, certo? Que seria agora, né? Teria que se fazer uma verificação com essa empresa, a Agropalma, o que eles estão tentando. Porque é o seguinte, de qualquer forma, eles colocaram, por exemplo, no jornal que seria apenas para extração de gorduras e óleos alimentícios. Só que para extração da gordura e óleo alimentício usa-se também o hexano, que é um outro produto químico que ele se separa facilmente do óleo depois, né? Não causa, o óleo que você vai consumir não vai causar nenhum problema de saúde para você, só que o hexano ele é extremamente poluente e inflamável. Não é uma coisa assim tão simples, certo? E se for no caso do biodiesel, aí a coisa fica mais grave ainda, porque o glicerol ele tem que ser estocado, ele não é utilizado em escala, vamos dizer assim, industrial. Porque se ele for queimado, ele provoca a emissão de acroleína. A acroleína é extremamente cancerígeno. Ele não pode ser queimado. Ou ele é refinado e faz glicerina, né, para o setor de médico, né, certo? Setor medicinal. A indústria farmacêutica, né? E não tem onde colocar toda essa glicerina. Então vão abandonar. Acaba ficando aí. Ele tem que ficar abandonado. E outra, se ele cai na rede hídrica da cidade, né, abastecimento de água, aí pode causar uma tragédia de grandes proporções. Você sabe a localidade, é certo? Porque nós temos um problema muito sério. Eles estão dizendo que vai ser na beira da Anhanguera. Essa beira da Anhanguera. Isso. Pro lado esquerdo ou pro lado direito? Não sei. São Paulo, no jornal de hoje saiu. Precisava ver. Inclusive nós fizemos, o curioso que nós fizemos um comentário ontem aqui a respeito disso, e hoje já na Gazeta de Limeira saiu lá uma notinha deles dizendo que, sabe, não vai causar nenhum problema ambiental, que está tudo conforme, tudo moderno, etc. Só que se você não tem regulamentação, quem que vai garantir isso? Essa é a pergunta. Não, eu vou entrar no assunto, viu, Guto? Limeira é uma cidade pobre em água. Vocês sabem disso? Sim. Eu, quando era criança, por exemplo, a água que vinha barrenta vinha de cascalho. Sim. Né? Então nós temos umas coisas... Tem uma história longa desse negócio. Uma história muito longa, né? Todo mundo fala que foi o Paulo de Andréia que trouxe, foi nada. Foi o Carvalho Pinto e o Salvador Giulianelli, né? Antigamente, né? E uma doação que foi feita pelo presidente John Kennedy dos Estados Unidos. Isso. Aí... Então, na verdade, que o Paulo de Andréia era prefeito na época aí. Sim. Negou. Mas os estudos começaram antes. Dão para ele o
coisa, mas Porque efetivamente... porque o Kennedy morreu em 63 e naquela época, em 63, já existia o projeto já para mandar esses 42 milhões de reais. 42 milhões, Deixa eu concluir o meu pensamento. Limeira é uma cidade pobre de água. Nós já estamos consumindo 70% da água. Nossa, meu óculos deu 70% da água que nós já captamos na bacia do Pinhal. Você sabe onde que fica a nascente do Pinhal? Fica na cidade de Cordeirópolis. O que está ocorrendo lá? Está ocorrendo a construção de um parque industrial em volta da nascente do Ribeirão do Pinhal. Indústria cerâmica altamente poluente. Nós temos a promessa, eu andei lendo no jornal, tudo aí, que eles iam cuidar, tudo bem, eles podem até cuidar agora. E as próximas gerações? E daqui 10 anos? E daqui 20 anos? Mas aí que está, Limeira, se não tem regulamentação, não tem um código ambiental, não pode fazer nada. Agora tem um detalhe, Henrique, a cerâmica é o que mais polui os afluentes, tá? A cerâmica, eu falo que Cordeiro e Santa Gertrudes são as cidades, né? O polo cerâmico do estado de São Paulo. Então o que acontece? É um exemplo lá, Henrique, aquela chácara que nós fomos. Isso. Você viu o estrago que a cerâmica fez naquela represa? Nós passamos nessa chácara aí, inclusive na época de feriado. Então a cerâmica estava parada. Mas quando está funcionando, a poeira do local, entendeu? Porque você vê verdadeiras montanhas de argila. Isso mesmo. Para fazer a secagem. E bater um vento, exatamente aquilo ali fica igual ao deserto do Saara, quando tem aqueles vendavais, ninguém enxerga nada. Eu conheço bem. E sem contar que as chuvas, né? As chuvas acabam levando toda essa argila de volta à represa. Tanto é que a represa lá, praticamente, ela mudou. Ela tinha uma cor assim da água, sabe? Bem transparente, né? Hoje não, hoje você vai lá... Já é turva a água. É turva, barrenta, entendeu? Acabou com a represa. Então, deixa eu acabar meu raciocínio. O que precisa ser feito? Precisa-se fazer um fórum, uma mesa de negociação contínua, precisa levantar o contrato que o município fez com a Águas de Limeira e pedir para a Águas de Limeira, para a Foz, né? Hoje é a Foz do Brasil, né? Que a Foz compre as terras em volta da nascente do Ribeirão Pinhal. Sim. Ou então que a Câmara Municipal autorize, não sei que meios pode ser usado aí, qual que seria o termo disso daí, que a prefeitura possa permutar a área da nascente do Pinhal lá com o município de Cordeirópolis. Para que nós, Limeira, tome conta da nascente, da única fonte de água que nós temos. Que você sabe que o Jaguari já está comprometido, né? Cantareiro está puxando bastante água de lá. E a tendência é aumentar mais. E tem um outro problema. Nós somos a última cidade do Jaguari. Essas cidades todas aí, elas tratam o esgoto que dentro da Limeira está tratando hoje. Então nós somos a última cidade do Jaguari que captamos a água, entendeu? E estamos comprometidos na bacia do Pinhal lá, ali na estrada de Mojimirim, atrás do Recanto Laranjais, tem um córrego ali. Tem aquele pesqueiro do lado, que vai 2.000 pessoas ali. Pouca gente, né? É, pouca gente. E a descarga disso aí vai não onde? É tudo fossa. Limeira, a área do Ribeirão da bacia do Pinhal não tem fossa, é tudo fossa negra que eles falam, né? Fossa negra, não é a fossa séptica dessas modernas agora, porque não é regulamentado. Muito sério isso. Não era regulamentado. O descaso com o Ribeirão Pinhal, o descaso com os moradores da área rural lá do Pinhal, tá? São grandes. Eu falo porque eu tinha uma chácara no Pinhal. Essa chácara, o Ribeirão Pinhal, ele fazia um 8 nela. Ele cortava a minha chácara ao meio, tá? E por incrível que pareça, na parte de cima, a cerca de 500 metros, tinha uma olaria.
E esse pessoal da olaria, direto, eles cortavam as árvores da mata ciliar para fazer a queima para alimentar o forno. Os fornos. Então era uma briga constante minha, tá, com esse pessoal da olaria, porque tanto é que eu plantei centenas de mudas de árvores, tudo em volta do Ribeirão. Porque esse pessoal, eles tiraram as árvores mais antigas que tinham ali, né? Então eles cortaram para fazer lenha. Então eu ia lá e replantava, mas prefeitura é omissa, tá? O DPRM de Piracicaba é omisso, porque na época eu fiz denúncias no DPRN, fiz denúncias aqui na Secretaria do Meio Ambiente, olha, e nada. Até que um dia eu ouvi o barulho da motosserra, eu chamei uma viatura da Polícia Militar, tá, lá. Aí a Polícia Militar chegou, pegou em flagrante, tá? E o que acontece? Aí acionaram a Polícia Ambiental, aí foram lá, aí tomaram uma providência. Aí depois de alguns meses, fecharam essa olaria. Agora, o lixo que corre o Ribeirão Pinhal, você não faz ideia a quantidade que é. Precisa ser feito, além de preservar essa área lá de Cordeirópolis, uma campanha de conscientização dos moradores da área rural, tá, que não joguem lixo no Ribeirão, até saco de lixo, é incrível. Ele tem bastante chácaras de recreio, né? Tem uma outra coisa grave aí. Existe o Ribeirão do Pinhal, o Ribeirão dos Pires. Ele nasce ali no Parque de Ragazo, passa por trás. Está morrendo, viu? Exatamente, ele está morrendo. Está morrendo. Eu tenho depoimento. Eu tenho depoimento nas reuniões de saneamento que a Secretaria de Planejamento fez o ano passado. Eu andei participando e a do Pires eu fui. Eu tenho depoimento de moradores lá que gado que tomou água do rio chegou a morrer. E tem uma outra coisa. Eu tenho uma informação de alguns conselheiros do Conseg que eles falaram que um garoto de 12 anos pulou para nadar do rio. E depois, não sei se ele tomou água, se ele tinha algum ferimento, depois de alguns dias ele acabou falecendo, esse garoto. Isso daí foi abafado, ninguém falou nada. Saiu a notícia, tudo, mas onde que está isso? Exato. Então, Limeira, vocês estão vendo aí, ó, tem coisa muito mais grave acontecendo. Inclusive, eu gostaria de me dirigir ao secretário, ao Kermes Vavassori. Você tem uma bola de cristal. Porque ele esteve na Câmara na segunda-feira preocupado com 100 árvores dentro da cidade aqui que os munícipes pediram para remover. Muitas vezes o camarada está fazendo uma reforma e tudo mais. Você está preocupado com isso, né, meu amigo? Certo? Mas existem problemas muito mais graves. E você colocou na sua fala que você vai precisar de mais uns 90 dias... 100 dias para começar a montar algum esquema, alguma coisa. Olha, o trem está andando, o bonde está andando, o bonde da história está andando. Você precisa começar a fazer, começar a trabalhar hoje, ontem. Você deveria ter começado a trabalhar 30 dias atrás, porque esses assuntos são muito importantes e estão vindo à tona. O José Eliseu, ele faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Agora, a quem compete, o José Eliseu, que se faça análise nessas águas, tanto do Ribeirão Pinhal como o Ribeirão dos Pires, tá? Assim pelo menos mensalmente, tá? Ir lá recolher a água, fazer análise para ver se está tendo algum tipo de contaminação acima dos limites permitidos, né? E tem um detalhe, o Ribeirão Pinhal, tá? Parte do resíduo da Citrosuco era despejado nele. Tá? No Ribeirão dos Pires, né? No Ribeirão do Pinhal. Do Pinhal também? Pinhal também, tá? Porque eu mesmo denunciei várias vezes, porque a água do Ribeirão Pinhal era transparente e tinha dia que a água ela ficava alaranjada. Para você ter uma base, eu pescava no Ribeirão Pinhal, nessa chácara minha. Pegava uns bagres lá até. Então eu percebia, eu estava ali em contato todos os dias. Aí está, porque Citrosuco, a agroindústria, está naquele compêndio que eu coloquei ali dentro desse código ambiental. DBO, base de oxigênio na água, tem que ser acompanhado de perto, diariamente. Conforme o Eliseu mesmo falou aqui agora de pouco, é a Foz do Brasil que tem que fazer isso. O Henrique, eu acionei a prefeitura na época também, a prefeitura não apareceu, tá? E, olha, eu nunca vi tanto peixe morto, tá?
Eu acordei pela manhã, né? Eu gostava, acordava pela manhã, pegava uma varinha e ia lá na curvinha da chácara, né? Porque lá, o ribeirão ele passava dentro da minha chácara, ele cortava ela e depois voltava. Ele fazia um 8. Aí eu acordei pela manhã, fui, de repente comecei a ver os peixes tudo boiando, Henrique, descendo, rio abaixo. Falei, pô, aconteceu alguma coisa. Liguei na prefeitura, liguei no DPRN, liguei até na Polícia Florestal de Piracicaba. Ninguém sabia de nada, ninguém viu. Ninguém sabia, ninguém viu, tá? Não apareceram lá. 3 dias depois, apareceram 2 fiscais do DPRN de Piracicaba, tá? Mas aí já o rio é correnteza, né? Aí já ficou na saudade. Aí ficou na saudade. Então, E se vocês me permitem mudar um pouco o assunto, Sim, claro. da água que bebemos para o ar que respiramos. Uhum. O ozônio, ele é transparente, né? Você não vê ele é imperceptível, né? Ele não cheira, e respirado na superfície, ele cria a mutação do DNA da célula. Uma próxima leva de célula que o corpo reproduz pode vir cancerígena. Com certeza, nós vivemos esse problema há mais de 40 anos. Quantos anos faz que tem a refinaria de está Paulínia? lá. É aproximadamente isso. Há mais de 40 anos nós temos esse problema em Limeira e nunca ninguém falou nada sobre isso daí. E tem um detalhe importante, a refinaria está sendo ampliada, né? E tem uma outra coisa, ele com certeza, muitas pessoas em Limeiras com câncer de pulmão, não fumantes, provavelmente contraíram doença por causa do gás ozônio. Porque ele vem para Limeira através de uma corrente. Isso é científico, quem falou. Eu procurei. É a corrente de dentro, né? Eu tive também na CETESB, ele explicou para mim que é científico isso daí. E nós temos um agravamento, nós temos um Morro Azul. O gás ozônio vem. É uma barreira, é uma barreira, um muro natural. E então ele permanece em cima da cidade. Ele demora mais tempo para continuar. mas então isso merece um estudo. Eu escrevi no jornal, eu fiz uma representação no Ministério Público, e você sabe aonde que eu levantei isso daí? Lendo uma revista da CREMESP. E na CREMESP, um momentinho só acabar meu raciocínio, a CREMESP na época falava que Limeira é a 4ª cidade mais poluída do estado de São Paulo por causa do gás ozônio. Fora da Grande São Paulo, ela é a primeira mais poluída. Só perdia para São Caetano, Mauá, a própria cidade de São Paulo. Limeira ganhou alguma coisa, né? E vou levantar uma outra leva para você. Na época, isso aí uns anos atrás, eu falei com o professor da Unicamp, ele falou para mim, Eliseu, eu vou dar 2 notícias para você. Primeiro, toda chuva nossa de Limeira é chuva ácida. Segundo, o medidor de gás ozônio mais próximo de Limeira é Americana. Nós não temos medidor de gás ozônio em Limeira. Isso aí eu ouvi do professor da Unicamp, há uns 4, 5 anos atrás, que foi o que me motivou eu entrar no Ministério Público. Entrei no Ministério Público, que eles mandaram para o Ministério Público de Paulínia. Você sabe o que fizeram? Eu recebi só um protocolo. Uma mensagem me elogiando, que eu sou um cidadão muito preocupado, tudo bababá, tudo aquela história, tudo do Ministério Público de Paulínia. Agora eu pergunto para você, quantos anos faz que Paulínia recebe os impostos desse material todo aí? E nós ficamos só com o ônus? Uhum. É a mesma questão do royalty do petróleo, né? Verdade. É a mesma questão. E ninguém fala nada, Henrique. É a mesma questão. Há 40 anos ninguém fala nada. É. Muito estranho, né? É muito estranho. Pode falar, Guto, você desculpa. Não, eu só acho o seguinte, bacana da sua parte isso que você vem fazendo, né? A preocupação sua, isso que sirva de alerta para os ouvintes que estão nos ouvindo, tá? Porque você corre um sério risco de contrair um câncer, mesmo você não fumante, tá? Então as autoridades municipais, tá, da área da saúde, teriam que, nem que for para importar, tá? No caso, isso é meio ambiente. Pois é, agora é meio ambiente. Agora é meio ambiente. Então, a sequência é saúde pública. Então, o que acontece, o
Com dados da saúde pública, o meio ambiente pode agir Com certeza. a qualquer momento. Então, teriam que fazer um estudo sobre isso em Limeira. Teria que ter uma pesquisa. Se tivesse feito não tem, é impossível isso hoje, por causa dos 40 anos, mas a partir de agora tem que começar a pesquisar isso daí. Realmente, as pessoas que infelizmente contraiu um câncer de pulmão, por exemplo, tem que começar a pesquisar isso aí, a montar um banco de dados. E não é impossível. Não, claro que não. E também tem um detalhe, poxa vida. Claro que Não é só Limeira, é Cosmópolis. A pergunta que fica é a seguinte: Limeira tem hoje um medidor de ozônio? Não, há 5 anos atrás não tinha. Então. E aí? Teria que ter. Teria que ter. E fazer pelo menos uma análise semanal, né? Que E seria transparente, né? Chegar e trazer para a gente a informação disso. Me preocupa, porque mesmo o diretor da CETESB aí, as pessoas envolvidas nisso daí, elas são entrevistadas, elas amenizam. Ameniza porque Entendeu? a refinaria de Paulínia é muito importante para ameniza segurança nacional. São poderosos financeiramente. A segurança nacional, né? Que se parar aquele negócio. Não, mesmo em Limeira. Você pegar, eu vi algumas entrevistas do diretor de Limeira aqui, da CETESB, entendeu? Eles dão menos. Eles realmente falam da poluição, mas eles amenizam, entendeu? Sabe eles não contam a verdade, que é altamente cancerígeno, prejudicial à saúde da população. Depois Limeira cresceu, né? Aí envolve a fumaça dos automóveis, né? Não, claro. A cidade e no cresceu, caso do álcool complica também, porque tem o tal do hidrocarboneto, que ninguém fala desse hidrocarboneto. Sabe, essa questão ecológica, né? Eu trabalho com isso daí já há bastante tempo. Todo mundo fala de gás carbônico, que não tem nada a ver. Não, sabe? tem a ver tudo sim. Só para ter uma ideia, viu? Na Europa, o Eliseu, para eles fazerem, lá tem muito pouco sol. O sol lá não é tão frequente como aqui. Então, para eles conseguirem fazer com que as plantações deles cresçam com mais força e mais rápido, sabe o que eles fazem ou não? Eles fazem uma estufa e injetam gás carbônico lá dentro. Por quê? Porque as plantas elas se alimentam, elas retiram o gás carbônico e transformam isso daí na biomassa dela e devolvem oxigênio. O gás carbônico, na verdade, ele não é nocivo de maneira alguma. Inventaram essa historinha aí, né? Porque vão contra, né? Aquilo que a gente aprendeu na escolinha, que a gente aprendeu na escola, que a planta ela absorve o gás carbônico e, né? Então, se você quer acabar com o gás carbônico, o que vai acontecer? E mais um detalhe, o maior produtor de gás carbônico que existe na face da Terra chama-se oceanos. São os oceanos. Os corais. São os oceanos que produzem, sabe? Então, aquilo que o veículo produz é uma coisa insignificante. Mas, no caso da queima do álcool nos motores, né, produz um negócio chamado hidrocarboneto. Isso daí provoca uma série de problemas também respiratórios, problemas de pulmão, rinite, sabe? Hoje, quantos e quantos casos de rinite a gente não vê nessa cidade aqui? Está todo mundo com problema. 90% do atendimento no PA infantil lá é doença respiratória. Exato. Provocado por quê? Tinha isso daí anos? Não tinha. Hidrocarboneto, queima do álcool, sabe? Isso aí já é conhecido, sabe? Então, eu fico pensando, né? Fico imaginando aqui como é fácil, né, fazer as coisas sem medir a consequência do que vai acontecer, né? Eu acho que está na hora de fazer uma audiência pública a respeito do meio ambiente Limeira, a respeito do ar que respiramos, né, e dos nossos rios. Inclusive você falou um negócio interessante, deveria existir um conselho permanente, sabe? Fórum permanente. Exatamente, um fórum permanente para que se atualizem as informações a respeito, né, e estudos a respeito de meio ambiente. Eu publiquei isso, sabe? eu pus no Jornal de Limeira, pus na Gazeta. Porque de um outro dia modifica, as coisas mudam. Na prefeitura esses dias eu conversei alguma coisa com o padre, né? Porque eu conheço um pouco ele, porque eu fiquei 20 anos na frente da Renovação Carismática, fui presidente da Caritas Diocesana,
né? Sim. E o padre, ele fez parte do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, às vezes, quando eu converso, mas eu conversei com ele estava meio apressado também, né? Já era no final de tarde, ele estava aguardando uma reunião lá. Mas isso daí é pertinente, sim. Nós precisamos cobrar isso daí. Começa a cobrar já do presidente da Câmara Municipal. Nós vamos cobrar, inclusive eu vou estar encaminhando, eu estou montando todo o que eu vou estar colocando para eles lá, né? Todo o material que eu vou estar levando para lá. A revista da CREMESP. Eu devo ter o artigo da CREMESP que me motivou na época a entrar no Ministério Público a fazer. Eu levanto essa bandeira faz tempo. A princípio eu não vou entrar nessa questão do ozônio. Eu vou entrar na questão do Código Ambiental que foi aprovado ano passado, que não tinha regulamentação para agroindústria, e agora, curiosamente, nós estamos vendo aí no primeiro mês de governo do seu Paulo Radich uma filial da Agropalma se instalando aqui em Limeira. Não, mas primeiro tem que consultar a sociedade. Por isso do fórum. Vamos fazer uma audiência pública. Exato. Ver se a população quer ou não quer. Não, eu acho, Eliseu, tem que ver o lado positivo e negativo. Eu acho que tem que ser assim, a regulamentação. Então, mas Henrique... Se vai causar algum dano ambiental, nós não queremos aqui. Lógico. Agora tem que ver o lado positivo e o lado negativo. Vamos lá. O que essa empresa vai trazer de bom para a cidade? Vai trazer emprego? Não. Quantos empregos vão trazer? Então, tem que tudo ser analisado. Se de repente uma empresa que vai trazer 15, 30 postos de trabalho, tá, e vão aí gerar uma poluição tremenda, então não compensa. Então, qualquer rede de supermercado que você trazer para Limeira vai gerar essa quantidade de emprego. Mas não adianta, mesmo que traga benefício. No primeiro momento é a questão. Ou empregue, vamos supor que empregue 1.000 pessoas. Mas não tem como, não existe. Não, vamos supor, vamos ter a hipótese que empregue direto e indiretamente 1.000 pessoas. Que movimente aí um imposto grande para a cidade. Não é viável. Mas segundo vocês falaram aqui, eles costumam lotar os tanques dele de armazenamento do resíduo, que é tóxico, esse glicerol aí, e deixa lá. Eles vão embora e vão deixar esse elefante branco aí para nós até quando? É o que vai acontecer. E correndo risco, apodrecendo. Exato. Então fica difícil, né? Fica muito difícil. É o que aconteceu em Paulínia com o negócio da Shell Química lá. Os caras acabaram fazendo um condomínio residencial em cima lá. Deixa eu falar uma outra coisa. Uma fábrica também acho que era da Cianamide, né? Fabricante de BHC, aquele negócio todo. Ali tem a Ródia perto. Ficou fechado esse BHC dentro de um galpão lá, abandonado, pessoas entrando lá dentro, usando o lugar, e esse BHC lá. Sabe? É brincadeira, né? É só no Brasil, né? É só no Brasil, mas Mas sabe por que acontece isso aí, Eliseu? É um exemplo. Limeira não tem um código ambiental. Se for votado realmente em primeiro turno, Henrique, com certeza... Ele vai ter que voltar para ser aprovado em segundo. Vai ter que ser aprovado em segundo. Agora precisa se verificar, por exemplo, se esse artigo que eu coloquei ali dentro foi colocado realmente. E esse artigo é importante. Esse artigo é importante. Se tiraram ele de lá, não fizeram... Isso aí prova que os caras estão muito mal intencionados. Inclusive, eu gostaria de pedir o seguinte, sabe? É lógico, eu não sou o dono da verdade, sabe? Existem uma série de outros técnicos aqui na cidade, engenheiros, universidade, né? Que analisem bem o que está aí dentro, porque pode estar faltando muito mais coisa. Se eu enxerguei que a agroindústria não está contemplada dentro desse código, né? Outros profissionais vão poder ver que outros segmentos também não estão. Eu vou fazer uma pergunta. Será que, nem todos, né? Mas a maioria dos vereadores já pensaram isso daí? Será que eles têm uma noção do que existe isso daí? Por exemplo, você sabe a desinformação? Eu estava sentado na segunda-feira. Eu vou dar um exemplo de desinformação para você. Na segunda-feira eu tentei falar com o Dr. Júlio. O Dr. Júlio é primo da minha mulher, é da minha família. Eu tentei de todo jeito falar com ele pelo celular durante a sessão. Eles aprovaram lá um projeto a respeito do autismo, do autista. Sim. Certo? É chovendo uma olhada, porque já existe uma política pública, chama SEMA. É Centro Municipal do Autismo. E fez números de 2011, porque o relatório da gestão 2012 ainda não veio, não chegou para nós. Mas números de 2011 houve quase 10.900, 9.700, não sei quantos atendimentos do SEMA.
sobre o autismo. Não é chovendo molhado? É chovendo molhado, é perda de tempo. Burocracia à toa. Você fez um questionamento aqui que me chamou a atenção, né? Será que os vereadores não pensaram nisso? Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. O vereador pensa? Olha, não. Sim, né? Você não votou? Não, eu tava o povo tem que cobrar. Não. O povo tem que cobrar. O vereador de Limeira, ele não pensa, ele não pode pensar, ele tem que agir como uma marionete da administração, você entende? Como a gestão passada. Essa administração municipal é a cópia da administração passada. Eles não têm o direito de pensar, e não vão pensar, e não vão expor as suas ideias. Mas o eleitorado tem culpa sim, o povo tem culpa sim. Olha, eu não... Tudo bem, eu fui candidato a vereador, eu fui para divulgar o conselho. A verdade, o primeiro pensamento meu foi isso daí. Eu não estava nem aí com isso daí. Um dia ia um conselheiro na Câmara, ele não pôde ir, acabou indo eu. Falei, pro filho, falei, ó, a maneira que tem da gente divulgar o Conselho Municipal de Saúde é eu saindo com o vereador, depois lá Eliseu da Saúde. Você chegou a ver o material meu de campanha? Chegou a ler? Eu li. Interessante. Não. Agora, eu vou me vestir de ursinho na próxima eleição e vou ficar no semáforo. Brincando. Ou senão você pega para um nariz de palhaço. Não, eu vou ficar no semáforo. É incrível. Não adianta você fazer trabalhos importantes e relevantes. Material meu, todo mundo que pegava, que eu entregava o material, lia e levava para casa. Todo mundo. Todo mundo. É isso que eu estou falando para você. E agora, como que fica? Sabe o que é, Eliseu? É uma análise política que eu vou falar agora. O povo está desacreditado de política. O povo não acredita mais. Então o que ele faz? Ele usa o voto dele como voto de protesto. Aí são tiriricas, são tigrões da vida, entendeu? Mulher melancia, mulher pera, e por aí vai. Isso se chama o voto de protesto. O Tiririca teve 5 mil votos. Né? Então, o Tiririca teve 5 mil votos em Limeira. O povo tem que aprender o seguinte: se você quer votar de protesto, vote nulo. Mas a ideia do governo... Se você quer fazer protesto, vote nulo. Não vote nessa gente, sabe? Votar por votar. Você vai acabar fazendo besteira. Mas daí a população não cresce. Mas não é questão, gente. Vocês têm que analisar uma coisa, ó. Análise. Tem que ser educada, isso. Não, daí sim, consciente sim. Consciente e falou, não, daí sim. Não, Eliseu, eu compreendo exatamente o que você está dizendo. Sou partidário daquilo que você fala, certo? Só que é o seguinte, na atual conjuntura, no desenvolvimento, a educação nossa é uma tragédia, sabe? As pessoas não sabem quem votar. O camarada pega, sabe, aquele absurdo. O camarada vai votar de manhã, o primeiro papelzinho que eu achar no chão, eu vou votar no cara. Mas responde para mim, o que seria mais interessante? Entrar o José Eliseu, uma pessoa que tem uma visão política aguçada, que ele entende muito de política. Ou Tigrão. Ou entrar um Tigrão na Câmara Municipal. Mas 100 vezes eu votaria no Zé Eliseu. Tá. Agora, o que interessa para o governo, para os governantes do nosso país, tá? Entrar um José Eliseu numa Câmara de Deputados ou entrar um Tiririca? 100 vezes aí eles votariam no Tiririca. Com certeza, sabe por quê ou não? O governo, ele cria esse mecanismo. Ele joga a crença da má política em cima da população dos eleitores para ter o voto de protesto. Isso não é à toa. Porque esse cidadão que entra lá na Câmara dos Deputados, ele é facilmente manipulado. É o bilíngues maledicto que eu chamo. Mas a ideia é essa. Jamais a política, eles vão criar mecanismos, tá, de transformar ela numa seriedade tão grande que daí começa a entrar pensadores. Se fizerem isso, acabou o tempo dos maus políticos. Aí vai começar a se pautar por cima. Excelente análise, é exatamente isso que o pessoal quer. Bom, depois de Renan Calheiros e esse outro aí, deputado aí, 11 mandatos. Então, 11 mandatos. Eu digo, é brincadeira um troço desse. Mas isso se chama voto de protesto. O Tiririca, um exemplo, ele carregou quantos deputados com ele? Diversos. Inclusive um agora vai... Inclusive um agora vai tomar uma estilingada razoável, né? Que é o Valdemar da Costa Neto. Vai perder o cargo, que pena, não? Mas que bom. O Genuíno também. Também. Os 4 vão cair, porque ontem, né, teve uma reunião do senhor Henrique, que agora é o presidente, que é outro
tranqueira também, só que conseguiu se eleger, né? Porque o PT tem uma maioria na Câmara dos Deputados. Ele teve uma reunião com o Joaquim Barbosa e saiu lá dizendo que não, nós vamos caçar, sim, nós vamos tirar esses deputados de lá. Mudou a conversa, não sei qual foi, que agora mudou o tom do papo, porque o PT dizia que não ia permitir que o senhor Zé Genuíno saísse de lá, que o João Paulo Cunha saísse de lá, mas agora parece que a água parece que aumentou de nível e né? Parece que tipo assim, dar uma moralizada, isso é brincadeira. Parece que o Joaquim Barbosa deve ter dito assim, o Joaquim Barbosa deve ter dito assim para ele, seguinte, ou vocês caçam e tiram esses caras de lá, ou a gente vai começar a mexer com todos vocês. E aí vai mudar, aí a coisa vai ficar complicada, porque vai sair sujeira de lá. A água começou a bater na boca. Isso, então agora eles vão caçar, vão tirar o pessoal. O Eliseu, eu estou curioso, faz o questionamento. Não, eu estou curioso, eu vou fazer um questionamento para ele, porque o tempo nosso vai acabar daqui a pouco. Logo, mas fala eu estou curioso. Um é questionamento e o outro é uma sugestão. Primeira sugestão. Vamos lá. Essa musiquinha que vocês colocam, nós aqui, tem que ser tocado toda segunda-feira na Câmara para o pessoal ouvir. Para o carro de som lá e fica para os vereadores ouvir. Nós aqui. E outra vez, o que vocês têm contra o moinho da estrada de Iracemápolis, ali no Showa, no Bacinella? Eles não falam nada. Não, contra nada. É a favor. Que não sou a favor. Não sou a favor. Gastar 1.400.000 com uma porcaria daquela ficar abandonada. Viu, Eliseu? Mas o meu questionamento é o contrário. Sabe o que acontece? Se vocês gostaram, vocês não estão falando nada sobre aquele negócio esquisito lá. Sabe o que acontece? Podia ser uma laranja. É que tem tanta. É que na imprensa não aparece, mas é que. Um palhaço de 50 metros de altura, né? Viu? É que todo dia tem tanto assunto pra gente falar. Não dá tempo. Sabe, é vereador chamando o povo de preguiçoso, sabe? Você sabia que você é preguiçoso, Eliseu? Uma empresa se instalando aqui sem verificação ambiental. Me parece sabe, que tem alguma coisa no jornal hoje, parece que tem uma representação, não tem? Não tem nada. Não tem nada. Gazeta, Falar nisso, eu tô com uma preguiça danada. Quero acabar logo de programa, quero ir dormir. Se tiver alguma representação, parabéns aí para quem está colocando, porque, né? Sabe, agora tem um monte de coisa acontecendo, né, que não deu nem tempo. Vou até marcar aqui, moinho. A gente vai fazer um especial. Mas na verdade eu queria te fazer uma outra pergunta. Pode falar. Outro dia você colocou no Facebook, eu acabei não lendo. Você falou que você ia fazer uma observação a respeito do encontro que teve sobre os animais lá. Me desculpe, pessoal do Facebook, eu não consegui fazer. Sabe por quê? Por causa da eleição do Conselho Municipal de Saúde. Estou saindo muito desgastado dessa eleição aí. Infelizmente, eu com o Donizete, nós éramos a chapa, né? E a chapa do secretário de saúde venceu. Curioso. Com 13 votos a 9. Eram 22. Curioso. Né? 22. É que o outro lado... Mas vem cá, você esperava algo diferente? Não. Eu aposto, eu acredito na consciência das pessoas. Não é possível colado. A gente já tinha conversado isso, né? 50% do Conselho Municipal de Saúde, por lei, é usuário, é sociedade civil organizada. E os outros 50%, 25% dos trabalhadores, e os outros 25% dos gestores e dos prestadores de serviço. E a manipulação, como é que fica? Não, do nosso lado só faltou 2 votos. Então, mas e a manipulação? Deixa eu acabar, você vai entender o que eu estou falando. Um dos votos que nós perdemos era da chapa do Dr. Raul, a chapa de vice-presidente do Raul, que foi uma conselheira, que o assento do conselho é dos sindicatos bancários. Então tá explicado. Tá? E PT é a base do governo, hoje do conselho, mas eles cometeram uma ilegalidade. O conselho tutelar também. Pode, eu vou fazer uma pergunta, você pode o fiscalizador migrar para a chapa do fiscalizado? Não. A paridade, se 50% é usuário, e a eleição do usuário, a outra parte do conselho, os outros 50%, fica longe. Não pode nem entrar na sala.
na eleição dos membros do Conselho Seria a Municipal. mesma coisa que você colocar o queijo para o rato tomar conta. Então veja bem, eu vou postar no Facebook uma consulta pública a respeito da resolução 333 de 2003 e do Conselho Nacional de Saúde. Secretário de Saúde pode ser presidente do Conselho Municipal? Na minha, eu que estou de fora do negócio, claro estou que não. acompanhando de longe, é lógico que não, né? Eu também. Não. Então, como ele vai? Porque se ele é o executor. Como é que ele vai fiscalizar a si próprio? Tá parecendo a Ele Venezuela. vai auto-se fiscalizar e homologar para ele mesmo? Tá parecendo Mas uma nem na Venezuela. Câmara Municipal esse cidadão conseguiu fiscalizar o prefeito. Ele era da turminha do lado de lá. Todo mundo sabe disso. Sabe, Eliseu, ninguém tem que falar pasme, não. Tá? Ele era do Grupo Félix, só saiu do Grupo Félix a partir do momento que o Ministério Público derrubou o esquema, tá? Aí ele já falou assim, olha, eu não sabia de nada, vai peidar na água para fazer bolinha. Ninguém, bom, você já não sabia de nada porque não serviu para fiscalizar. E como é que ele vai participar de um conselho que é fiscalizador? Agora é duro você ficar aí ficar brigando o tempo todo, né? É. Agora eu vou ter que redobrar minhas E o povo não sabe disso, hein? O povo não sabe. Ele tu saindo muito desgastado dessa. O Eliseu, foi uma pena você ter chego assim, muito assim, Em cima do horário. Em cima do horário, e a gente também precisa de marcar. surpresa. Precisamos marcar com você para você vir um dia aqui. para vir aí iniciar o programa com a gente aqui, para a gente fazer os debates aqui, a gente colocar, esclarecer para a população, né, a importância. Hoje mesmo nós iríamos falar aí do caso do Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal, que recebeu até uma ação, né, tá, para que ele agilizasse o processo envolvendo Edmilson Gonçalves, Que é a CP. que é a CP. Que já tem uma CPI, vai ter que abrir uma CP Vai agora. ter que abrir uma CP. Então, a Justiça está cobrando postura do presidente da Câmara Municipal. Tanto é que eu fiz uma postagem hoje no Facebook, né? Os 12 pecados capitais. Né? Então, são os questionamentos que todo popular gostaria de fazer ao senhor presidente da Câmara Municipal, Ronei Costa Martins. Está lá no meu Face. Tá? Então, são questionamentos ali que envolvem a administração dessa gestão e da gestão passada. Tem muita coisa que o nobre presidente tem que esclarecer aos seus eleitores e à população dessa cidade. Eliseu, vamos fazer o seguinte, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, eu quero ver se eu trago minha mulher junto. Não, pode trazer. Mulher é uma poetisa. Será um prazer. Viu? Então vou deixar até marcado aqui quinta-feira, porque agora vem o carnaval, né? O Guto vai pular carnaval lá. Quinta-feira, que dia que é? O Guto vai no Rio de Janeiro pular carnaval. Vou para Quinta-feira, que dia que é? É 10 de domingo, 11, 12, 13, dia 14. Dia 14? Tudo bem. Tá? Então o Guto vai pular carnaval do Rio de Janeiro esse fim de semana, Vai. Tudo. Mariposa ainda. De Vou mariposa. pôr um par de asas lá, né? Tentar voar Daí- para a eternidade. E daí depois, quarta-feira de cinza, né? Vai ter a bênção das cinzas aí e É tudo mesmo, mais. a gente então, volta com a e programação. a gente volta na quinta-feira. quinta-feira. Daí na quinta-feira você vai estar com a gente aqui. Isso. Eu quero ver se eu trago minha mulher também para falar. Minha mulher é muito esclarecida. Ó, mandar um abração para cá, sim. É a Cássia da Rovari. Então, mas eu Mas tenho é isso aí. escutado vocês, viu? Às vezes, enquanto eu chego dentro Ah, do obrigado. lá e E acesso à reprise, né? isso, Do programa da gente. Tem acontecido uma coisa seguinte, chega nos 15, 20 minutos, assim, ele corta. Mas você Aí tem eu não ouvido consigo pelo mais YouTube, acessar. não? Não, eu tenho. Pega pelo YouTube. Inclusive, vamos Não. dizer aqui, ó, pessoal. Se vocês podem entrar na página do Guto, podem entrar na minha página ou da Acorda Limeira Rádio Web. Então, E daí você, pela Rádio Web. Aí você tem lá, reprise do programa dia tal. É, Só se você ou- clicar, vai abrir o YouTube, né? Aí você tem lá toda a reprise do programa. Então, eu tenho entrado pelo o Newton Davi, às vezes em quando ele posta lá. Isso, o Nilton às vezes deixa lá também. Você também, às vezes quando posta, Sim. eu tendo disponibilidade, eu entro. né, Ah, se eu tiver, perfeito. não. Mas é isso daí. Bom, gente, boa tarde a todos. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos de volta. Amanhã ainda é sexta. Certo, seu Guto Rodrigues? Eu queria agradecer aí ao pessoal que está me dando um apoio pelo Face aí, né, pelo Face novo. Então nós postamos lá, pessoal. Olha, vão lá,
vejam os questionamentos que estão lançados lá e façam a seguinte pergunta a vocês mesmos: será que vocês não foram usados? Boa tarde. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde a todos aí. Fiquem com Deus.